Pai de Áustria para todos meus irmãs, nós estamos aqui, né, vivendo a fé que agrada o Criador eterno, que nós nunca devemos deixar de levar a palavra, deixar de ler, deixar de se alimentar na palavra do Criador, que é nela que nos traz vida e salvação, né? E no tempo oportuno, nós devemos fazer o quê? Obedecer ao Pai, e levar também a palavra aos irmãos também, evangelizando, falando e de pregar o evangelho, né, a toda criatura. É o que o Pai quer, cada um de nós. E tem uma porta, né, que é para levar, alcançar as pessoas através da internet. Então, se o Criador abriu essa porta, então vamos levar a palavra, o entendimento a quem quer, a quem necessita do alimento espiritual. Vamos ler aqui em Atos 1. O livro de Atos começa o ministério, né? Prescrito, tudo que o Filho do Criador fez. O livro de Atos a gente encontra. As outros Antigo Testamento, coisas que iriam acontecer, né? Que foi predito por o Criador Eterno, falado através dos homens que foram ungidos para levar a palavra. Então, tudo foi acontecimentos que aconteceu antes, que ia acontecer agora no tempo da agora, né? Como no livro de Atos que começa o ministério do Filho do Criador Eterno. Vamos ler aqui, no primeiro parágrafo, aqui escreve: prescrevi o primeiro livro, né, de Teófilo. Aí é uma pessoa que foi ungida, né, com o poder da presença do Criador para escrever, relatando todas as coisas que Yahshua começou a fazer e a ensinar, tá vendo? Todas as coisas que Yahshua começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. Chegou, ele fez tudo que o Pai ordenou, né? Para que possamos ter a vida eterna. Depois ele foi levado às alturas. Depois que ele morreu, né? Ele teve o corpo de glória e foi levado às alturas, né? Esse é a herança de todos os filhos do Criador Eterno nessa época. Todos nós temos que, quando ele vir em glória, nós temos também essa promessa de ter esse corpo carnal que nós temos, né, ser destruído, né, que passamos por muitas aflições, muitas imundícies, mas temos a fidelidade do Pai dentro de cada um de nós. Então, esse corpo é destruído e temos o corpo de glória. Temos o corpo de glória que o Criador nos dá. Aqueles que buscam Ele de todo o coração, que verdadeiramente quer a morada eterna do Criador, se desviando, praticando as obras do Pai. Aleluia. E estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino do Pai. Que coisa linda, maravilhosa, né? E comendo com eles, determinou-lhe que não lhe ausentasse de Jerusalém, e Yahushalã, né? Mas que permanecesse na promessa do Pai, a qual disse ele, de muitos ouviste. Quer dizer, ele falou para todos eles, né? Disse a ele que de mim ouviste. Ele falou, permaneça nessa cidade. Permaneça nessa cidade. Na cidade é o quê? É na palavra de Yahweh e de Yahshua, dos dois, do Pai e do Filho. Permaneça nessa cidade, permaneça nessa igreja santa. Não saia. Assim como eu morri e subi ao céu, né? Vocês também vão ter o corpo de glória,
eu vou vir buscar vocês, vão ser transformados. Não saia desse lugar, não saia dessa igreja, para que venha acontecer as bênçãos, a promessa do Pai venha se cumprir. Porque João, na verdade, ele batizou na água, né? Mas o Filho do Criador batiza cada um de nós com o Espírito Santo. Quem batiza a gente com o Espírito Santo é Yahshua, o nosso único e verdadeiro pastor, que é o Filho do Criador eterno. Olha que privilégio nós temos quando somos, né, andamos na presença do Criador. Nós alcançamos a bênção, a benevolência do alto, né? E o Criador, nos honra através do seu Filho. Então, os que estão reunidos lhe perguntaram: Yahshua, será este o tempo em que restaurará o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempo ou época do Pai. Reescreveu pela sua exclusiva autoridade. Ele tem autoridade. Quem resolve tudo é o Criador. Nós temos a base de tudo, como temos nossos irmãos Romilson. Ele tem a base, ele tenta, ele leva a palavra, a orientação, para que a gente venha acordar, que o tempo é chegado. Ele dá orientação. Olhe, meus irmãos, vamos ficar na fé, vamos ficar firme, que o tempo é chegado. Vemos as profecias fortíssimas acontecendo, vemos os sinais no céu, vemos tudo ao nosso redor acontecendo. Então ele passa a fé para todos os irmãos, aqueles que estão esmorecidos, que venham largar a moleza, o esmorecimento, e venha ser avivado, né? Porque o tempo é do Criador, é do Pai, a autoridade. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha em Jerusalém, Judeia, como toda a Judeia, né? Em Jerusalém, em Judeia, em toda a Samaria. Quer dizer, está falando aqui dessa cidade. Mas o lugar onde nós formos, onde nós estivermos, nós temos o Espírito do Criador dentro de cada um de nós. Nós temos o Espírito Santo para nos sustentar e ser testemunha, né, do Pai Celestial. Dita essas palavras, foi Yahshua levado às alturas à vista deles, e uma vez, em uma nuvem, encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Yahshua subia à esquerda, 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. 2 varões, que eram 2 homens de fé, né? A Escritura relata, né, os estudos dos irmãos, que era Elias, né, e outro homem do Pai Celestial, né, que vinha, que estava junto com ele. Eles vão fazer parte da profecia das 2 testemunhas, que agora no fim dos tempos vem, que vão ser ele, assim como ele desceu para encontrar Yahshua, ele vai descer também para levar a orientação a todos que estão agora, que é mais uma prova, mais uma chance daquelas pessoas que se esfriaram na fé, para que venha a ser renovado. E as bênçãos estão acontecendo. Está acontecendo, então vamos acordar. Aqui, e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Yahshua que entre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Aqui, assim como ele subiu ao céu, porque aqui na Bíblia tem palavras diferentes. Assim como ele subiu ao céu, virá do mesmo modo, né? Como viste subir. Essa é a promessa que nós temos. A promessa é essa. Assim como nós vimos ele subir ao céu, né? Nós também iremos subir. Que ele vem, né? Buscar o seu povo. Cada um de nós, ele vem, aqueles que está na promessa dele, aqueles que estão obedecendo a ele de todo o coração.
né? Então, vamos ler aqui no versículo, para reforçar mais o nosso estudo aqui, ó, no versículo aqui em 1 Lucas 1-4. Vamos ver que fala em Lucas 1-4. Lucas 1-4 aqui. Visto que muitos houve que impediram uma narrativa coordenada dos fatos que entre vós se realizaram, conforme nos transmitiste os que desde o princípio foram eles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me apareceu bem, depois de curados investigações de tudo desde da sua origem, daste por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenha plena certeza da verdade em que fosse instruído. Está falando o quê? Está falando é do mesmo que nós começamos a ler aqui em Atos, em 1 Atos. Aqui está falando, escrito o primeiro livro de Teófilo, que era o quê? Uma pessoa que foi ungida pela presença, pelo poder do Criador, para instruir cada um de nós tudo do que estava acontecendo, né? Veja como o Criador, ele é maravilhoso, um Pai de sabedoria. Nada passa despercebido diante do Criador eterno. Nada. Ele é um Pai Santo, todo-poderoso, né? Vamos ver aqui em Mateus 28:19, o que é que fala aqui para cada um de nós. Mateus 28:19. Mateus 28:19. Mateus. Aqui. Ide, portanto, fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, né? Em nome do Todo-Poderoso Pai e o Filho. Porque o Espírito Santo é dado quando nós somos emergidos. Não existe trindade. Existe o batismo, a imersão na autoridade do Filho, né? Quebrando todo pecado, toda imundície, tomando posse, né, da redenção do alto, né? Quando o Filho do Criador vir e nós fechamos os olhos, e nós vamos voltar novamente com o corpo transformado para subir, encontrar, para estar sendo arrebatado junto com os demais irmãos, né? Olhe a promessa do Criador, como ele é fiel, é maravilhoso para com todos nós. Aleluia. Vamos ler aqui em Lucas 24. Lucas 24:49. Lucas 24:49. Vamos ver o que o Criador tem para cada um de nós. Aqui. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permaneceis, pois, na cidade até que do alto seja revestido de poder. Olha a promessa do Criador novamente aqui falando. Para permanecer firme nas promessas, permanecer firme na cidade, né? A cidade santa, né? Porque todos nós somos a cidade santa. Cada um dos filhos do Criador, né, forma a cidade santa, a igreja santa do Criador eterno, a igreja escolhida, né, pelo Criador. Desde a fundação do tempo, ele
ele já escolheu, predestinou, significa escolha por antecipação. São do povo do Criador eterno. Permanecer nessa cidade até que eu venha do alto e revista você ser um corpo transformado em glória, assim como eu fui e subi ao céu, vocês também vão subir. É a promessa. Nós temos que nos manter firme nessa promessa, não sair dessa cidade santa. Aleluia. Aqui, Lucas, né, 47 e 48. Vamos ler aqui? 47. Eis que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Yauxalã, pela cidade, né? Para todos, né? Porque muitas vezes todas as pessoas, até mesmo da igreja, nós temos que pregar, os irmãos que foram ungidos, né? Tem que pregar, ensinar, levar o conhecimento, né? 49, vamos ver aqui o 49. 48. Vós sois testemunha dessas coisas. Olha a responsabilidade, né? Nós somos testemunha de todas essas coisas que a cidade santa, as pessoas que o Pai escolheu, é testemunho de todas as coisas. Então, nós temos que levar o conhecimento, né, das coisas que aconteceram, que vão acontecer, que o Pai instrui a cada um, né, do teu povo. Então, temos que levar, temos que evangelizar, temos que instruir, né, para que a gente possa alcançar a vitória. Vamos ler aqui em 1 Tessalonicenses 4:16, o que ele tem aqui para falar para cada um de nós. 1 Tessalonicenses 4:16. Portanto, Yauxa, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz com a voz do arcanjo, e ressoando a trombeta dial do Pai, descerá dos céus, e os mortos em Yauxa ressuscitarão primeiro. Veja que o Pai tem para cada um de nós. Ele vem como voz de arcanjo, porque o Filho do Criador, ele é um anjo. No Antigo Testamento, ele veio fazer muito, obedecendo a ordenança do Pai, como um anjo. Muitas vezes ele apareceu como um anjo. Então, quando ele vem com voz de arcanjo, né? Porque o Filho do Criador é líder de todos os anjos. É o arcanjo. Ele é um arcanjo. Existem muitos anjos, serafins, querubins, mas ele, Yauxa, é o líder de todos os anjos. Ele que comanda todos os anjos, né? Os outros anjos estão tudo debaixo da autoridade de Yauxa, do Filho do Criador Eterno. Olha que coisa maravilhosa. Então, ele vem com voz de arcanjo, porque ele vem liderando todos os outros anjos para ajudar na colheita das primícias do Criador Eterno, né? Então, nós devemos o quê? Manter a nossa fé diante da verdade. Nós devemos manter a nossa vida correta. Devemos manter a nossa integridade de filho do Criador Eterno, nos mantendo longe de todo mal, de toda imundície. Aqui vou falar os iniciais do nome hebraico de Yauxa. Aqui, Yud, Re, Vav, Shin, Ai. E esses iniciais, cada letrinha dessa aqui, que formam o nome do Criador Eterno, tem um significado. Veja que o Criador faz as coisas
Ele faz porque Ele é Pai. Ele criou tudo e todas as coisas. Ele é um Pai grandiosíssimo. A grandeza dele não tem limite, né? E o que Ele fez, entregou seu Filho para morrer por nós, é um amor verdadeiro que o Pai tem para cada um de nós. Um amor verdadeiro. Veja que significa a primeira palavra, Yud, significa mão. Ré significa furo. Vav significa prego. Shin significa dente. Yud, Yud significa olho. Que é que tem? Qual é a explicação que tem? A explicação que as mãos dele foram, né, furadas, né? As mãos foram furadas, os pés foram furados de prego, os dentes dele foram machucados, quebrados, os olhos machucados. Tudo isso aqui representa o quê? O que ia acontecer na vida dele. Ele foi um Cordeiro Santo que morreu sem pecado, porque ele não foi gerado de homem, ele foi gerado do Espírito Santo. Ele era santo e morreu por cada um de nós para nos dar a vitória, nos trazer a chance da nossa salvação, de vivermos em obediência, agradando a Ele, né? Engrandecido seja o Todo-Poderoso. Então nós temos que louvar e glorificar a Ele, que até veja a importância do nome do Filho do Criador. Tem a mensagem de tudo que Ele passou para nos salvar, né? Aleluia. Pai, em nome, Pai, do Teu Filho, Pai Yahshua, nosso único e verdadeiro pastor, que venha nos guiar. Pai, que Tua igreja venha crescer, Pai. Que muitos que estão nos enganando venham sair e conhecer Tua verdadeira igreja espiritual, Pai. E venha se manter firme, Pai, para a redenção, para a volta que Tu está, Pai, perto de vir. E eles possam alcançar de Ti, Pai, a bênção, Pai, que está nas alturas junto contigo, Pai, na Tua igreja espiritual, Pai. Oh, Pai amado, e Tu és tão grandioso, Pai maravilhoso, e Tu disse que não iria, Pai, participar, Pai, do corpo e do sangue, do pão, Pai, do vinho, até a Tua igreja toda está reunida. Aleluia. Engrandecido seja, Pai Santo Todo-Poderoso. Tu és um Pai de bondade e misericórdia, Pai fiel. Tu és vivo. Pai, Tu és vivo, Pai, com Teu povo e se faz presente, Pai. Nos guia, nos orienta, nos sustenta. É o que nós Te pedimos. Aleluia, 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 aleluia.